Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem fazer tanto em tão pouco tempo? Enquanto muitos passam o dia lutando para concluir tarefas básicas, outros parecem ter uma fonte inesgotável de energia, foco e execução. Jim Rohn sempre foi conhecido por sua produtividade fora do comum. E o mais interessante é que ele nunca atribuiu isso a talento natural, sorte ou qualquer fator externo. Segundo ele, o segredo estava nos hábitos diários. A produtividade, para Jim, não era um estado de espírito temporário. Era uma construção de comportamentos constantes que, somados, geravam resultados consistentes. Hoje você vai conhecer os principais hábitos diários que Jim Rohn usava para manter o foco, entregar resultados e construir uma trajetória de sucesso que influenciou milhões de pessoas ao redor do mundo. O primeiro hábito era o que ele chamava de planejamento intencional do dia. Jim nunca começava o dia no improviso. Antes de dormir, ele fazia uma rápida revisão do que precisava ser feito no dia seguinte. Anotava suas 3 principais prioridades, decidia os horários de execução e deixava claro para si mesmo o que era inegociável. Isso evitava começar a manhã de forma confusa e sem direção. Se hoje você acorda sem saber exatamente o que precisa fazer, já tem aí o primeiro ajuste que pode mudar sua produtividade. O segundo hábito era a prática do que ele chamava de hora de ouro. Jim separava a primeira hora do dia exclusivamente para atividades de crescimento pessoal. Nada de celular, redes sociais ou e-mails. Essa era a hora dedicada à leitura, escrita, planejamento ou estudo de algo novo. Ele acreditava que a qualidade das primeiras horas do dia determinava o ritmo e o foco de todo o resto. Se você costuma começar o dia reagindo ao mundo externo, experimente adotar esse hábito por uma semana e observe a diferença na sua energia mental. O terceiro hábito de Jim Rohn era o que ele chamava de blocos de foco profundo. Ao invés de tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, ele separava períodos específicos para tarefas de alta importância. E durante esses blocos, eliminava qualquer distração. Nada de interrupções, nada de conversas paralelas, nada de redes sociais. Esses blocos de concentração permitiam que ele concluísse as atividades mais importantes do dia em menos tempo, com muito mais qualidade. Um detalhe interessante é que Jim também usava pequenos intervalos de descanso entre esses blocos, para evitar o cansaço mental acumulado. O quarto hábito era a prática de revisão e ajuste diário. Ao final de cada dia, Jim fazia uma análise rápida. O que eu cumpri hoje? O que ficou pendente? O que precisa ser replanejado? Essa revisão evitava que tarefas importantes fossem esquecidas e permitia que ele começasse o dia seguinte com total clareza. Muita gente termina o dia exausta, mas sem ter a mínima ideia se realmente foi produtiva. Esse simples hábito de revisão pode mudar completamente sua percepção de resultado. O quinto hábito de Jim era o que ele chamava de consumo diário de conhecimento estratégico. Todos os dias, sem exceção, ele dedicava tempo para aprender algo novo que pudesse ser aplicado nos negócios, nas finanças ou no desenvolvimento pessoal. Jim sabia que a mente precisava ser alimentada com conteúdo de qualidade, assim como o corpo precisa de alimento para funcionar bem. Não era sobre quantidade, era sobre constância. Seja um capítulo de livro, uma palestra, um artigo ou uma conversa com alguém mais experiente. O importante era nunca passar um dia sem aprender. O sexto hábito estava ligado ao que ele chamava de gestão consciente de energia. Jim entendia que produtividade não é só sobre fazer mais. É sobre ter energia suficiente para fazer o que precisa ser feito com qualidade. Por isso ele cuidava da alimentação, da qualidade do sono e fazia questão de incluir algum tipo de atividade física regular na rotina. Mesmo nos dias mais corridos, ele sempre reservava alguns minutos para alongar, caminhar ou fazer alguma movimentação corporal. Segundo ele, um corpo cansado é o maior inimigo da produtividade de longo prazo. O sétimo hábito era a prática da mentalidade de soluções. Durante o dia, sempre que surgia um problema inesperado,
Jim treinava a mente para fazer uma única pergunta: qual é a melhor solução que posso criar para isso agora? Ao invés de perder tempo se lamentando ou culpando os outros, ele focava imediatamente na resolução. Esse hábito de resposta rápida a problemas evitava a perda de energia emocional e mantinha o ritmo de produtividade. O oitavo hábito de Jim Rohn era o que ele chamava de princípio do avanço diário. Ele se comprometia a dar pelo menos um pequeno passo diário em direção aos seus maiores objetivos. Mesmo nos dias mais difíceis, Jim fazia questão de avançar um pouco. Esse hábito garantiu que ele mantivesse o progresso constante, sem aqueles períodos longos de estagnação que tantas pessoas enfrentam. Seja escrever uma página de um novo livro, fazer uma ligação importante ou organizar uma parte de um novo projeto. Todos os dias, algo precisava avançar. O nono hábito era o desenvolvimento da clareza de propósito. Jim começava o dia revisitando seus grandes objetivos de longo prazo. Ele acreditava que, quando você começa o dia conectado ao seu propósito maior, fica mais fácil manter a disciplina nas pequenas tarefas. Essa conexão diária com os motivos que o faziam levantar da cama era o combustível emocional que o mantinha no caminho, mesmo nas fases mais desafiadoras. E para fechar essa primeira parte, o 10º hábito: gestão de relacionamentos estratégicos. Jim Rohn dedicava parte do seu tempo a cultivar relações com pessoas que o inspiravam, que o desafiavam e que o faziam crescer. Ele sabia que o ambiente ao redor influencia diretamente o nível de produtividade. Por isso, fazia questão de se cercar de pessoas que tinham o mesmo compromisso com resultados. Conversava com mentores, participava de grupos de discussão e mantinha contato frequente com pessoas que estavam em busca de crescimento. Essa rede de conexões não apenas gerava novas ideias, mas também mantinha um nível de energia e inspiração sempre alto. Agora que você já conhece os primeiros 10 hábitos diários que Jim Rohn praticava para manter uma produtividade altíssima, é hora de mergulhar nos próximos comportamentos que completavam essa rotina de desempenho fora do comum. O 11º hábito é o que Jim chamava de delegar inteligentemente. Mesmo nos primeiros anos de sua carreira, quando os recursos ainda eram limitados, Jim Rohn já entendia que não poderia fazer tudo sozinho. Ele acreditava que produtividade verdadeira não era fazer mais tarefas, mas garantir que as tarefas certas fossem feitas pelas pessoas certas. Isso significa que, ao invés de se sobrecarregar, ele criava uma rede de apoio, terceirizava funções quando necessário e sempre investia tempo em treinar e capacitar as pessoas ao seu redor. Se hoje você tenta carregar tudo nas costas, talvez seja o momento de refletir: o que eu posso delegar para liberar minha energia para o que realmente importa? O 12º hábito era o compromisso com o que ele chamava de autoavaliação semanal. Todo final de semana, Jim reservava um tempo para fazer uma análise mais profunda. Quais foram as maiores conquistas da semana? Onde ele perdeu tempo? O que poderia ser ajustado para os próximos dias? Essa avaliação semanal permitia que ele corrigisse desvios rapidamente e mantivesse o foco nos objetivos de longo prazo. O 13º comportamento de Jim era manter uma lista de tarefas prioritárias com base no princípio de Pareto. Ele seguia a famosa regra 80-20. 20% das tarefas geram 80% dos resultados. Antes de começar o dia, ele analisava suas anotações e selecionava as poucas atividades que, de fato, trariam impacto real nos negócios e na vida pessoal. Jim reforçava que produtividade não é fazer tudo, é fazer o que realmente importa. O 14º hábito era a prática constante da visualização positiva. Todos os dias, Jim dedicava alguns minutos para mentalizar os resultados que queria alcançar. Ele se imaginava fechando contratos, palestrando para grandes públicos, finalizando projetos com sucesso. Essa prática simples reforçava a confiança e mantinha a mente dele alinhada com os objetivos. Jim dizia que o cérebro precisa de imagens claras do destino para encontrar os caminhos certos.
O 15º hábito era manter um ritmo consistente de ação. Jim nunca permitia longas pausas entre uma meta e outra. Assim que concluía um projeto, já começava a planejar o próximo. Ele sabia que o perigo da estagnação era real e que o tempo parado poderia se transformar em acomodação. Por isso, mantinha o ritmo de execução, mesmo nos períodos de descanso, não de forma exaustiva, mas com constância. O 16º hábito de Jim era o que ele chamava de ciclos de alta intensidade. Ele dividia o mês em blocos de esforço mais intenso, seguidos de pequenos períodos de recuperação. Isso significava que durante algumas semanas, ele aumentava a carga de trabalho, concentrava todas as energias nos principais projetos e depois tirava dias específicos para relaxamento e recuperação mental. Essa variação de ritmo evitava o burnout e mantinha a motivação alta ao longo dos meses. O 17º hábito era a prática diária de gratidão direcionada. Jim fazia questão de reconhecer as vitórias, por menores que fossem. Ao final do dia, ele anotava pelo menos 3 motivos pelos quais se sentia grato. Essa prática ajudava a manter a energia emocional positiva, mesmo nos dias mais desafiadores. Ele dizia que uma mente grata trabalha melhor, pensa com mais clareza e resolve problemas com mais leveza. O 18º hábito era o cuidado com o ambiente de trabalho. Jim acreditava que o lugar onde você executa suas tarefas influencia diretamente na sua produtividade. Por isso, mantinha o espaço de trabalho organizado, limpo e com elementos que estimulavam a concentração. Seja um quadro com frases de impacto, uma playlist de músicas instrumentais ou até a escolha dos móveis. Tudo era pensado para criar um ambiente propício à execução. O 19º hábito era a alimentação intencional. Jim Rohn sabia que o que ele colocava no prato influenciava diretamente sua energia ao longo do dia. Por isso, evitava alimentos pesados durante o horário de trabalho e fazia escolhas que mantinham a mente alerta. Frutas, vegetais, proteínas leves e muita hidratação faziam parte da rotina. Ele costumava brincar dizendo que a produtividade começava na cozinha. E para fechar esse ciclo, o 20º hábito que Jim praticava era a celebração das metas alcançadas. Cada vez que atingia um objetivo importante, por menor que fosse, Jim parava para celebrar. Essa celebração podia ser um jantar especial, uma viagem curta, ou simplesmente um momento de reflexão positiva. Jim acreditava que o cérebro precisa de reforços positivos para manter a motivação a longo prazo. Celebrar conquistas cria um ciclo emocional de recompensa que torna o processo de alcançar novas metas ainda mais prazeroso. Agora que você conhece esses 20 hábitos diários, a grande pergunta é: quantos deles você já pratica? E mais importante, qual deles você vai começar a aplicar ainda hoje? Porque no final das contas, a diferença entre quem apenas sonha com produtividade e quem realmente entrega resultados está nas pequenas escolhas diárias. Jim Rohn sempre dizia: o sucesso não é feito de grandes revoluções, mas de pequenas evoluções constantes. Mas se você quiser resultados diferentes, precisa adotar comportamentos diferentes. O poder está nas suas mãos. Se esse vídeo te ajudou a entender o que realmente faz diferença na produtividade diária, comenta aqui: vou implementar esses hábitos. E se pelo menos um desses hábitos vai entrar na sua rotina a partir de amanhã, deixa o like e compartilha com alguém que também precisa melhorar o foco e os resultados. No próximo vídeo, vamos falar sobre como Jim Rohn transformava pequenas decisões em grandes resultados, revelando como as escolhas mais simples, feitas todos os dias, moldam o futuro.